Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vim aqui falar com vocês hoje um pouco sobre a ansiedade. Quantas pessoas, quantas vidas hoje, né, não têm sofrido com isso hoje em dia? Com depressão, com ansiedade, com medo, né, com síndrome do pânico, com tantas outras coisas. E eu vim trazer um pouco aqui, falar um pouco aqui desse assunto hoje com vocês, né? E eu quero dizer algo. Geralmente, quando a ansiedade ela vem sobre nossas vidas, teve uma porta de entrada. Se você tem sofrido com ansiedade, pode ter sido por causa de algumas causas. A primeira, situações, traumas, eventos, algumas coisas que você passou. Pode ter sido na infância, ou pode ter sido agora, na fase adulta ou na adolescência, que abriu porta para que o espírito de ansiedade, para que esse demônio vir sobre a sua vida. Muitas pessoas veem hoje como doença. A gente não está aqui para espiritualizar tudo, mas a gente sabe que nem tudo é físico. E quando se trata de depressão, de ansiedade, é demônio sim, gente. É demônio sim. E quando você procura ajuda, um terapeuta, um psicólogo, eles vão te encher de remédio, que muitas vezes só vai amenizar a tua dor, mas não vai trazer cura. Mas Jesus, ele traz cura completa. Também outra causa que pode estar acontecendo, você não tem feito gestão dos seus pensamentos, porque os maus pensamentos, ele traz ansiedade. Porque o ansioso, ele sofre por antecipação, o ansioso, ele sofre porque ele pensa ali no futuro, ele pensa nas coisas que ele tem que fazer, ele pensa, sabe, em muitas coisas, isso vira um turbilhão e causa essas crises, tá? E hoje eu quero estar aqui abordando com vocês um pouco sobre ansiedade. Já tô logo falando que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Porque eu vou abordar aqui muitas coisas e eu vou trazer uns versículos aqui para você, né? E declare a palavra do Senhor. Vou trazer versículos que falam sobre ansiedade, tá? E vou explicar um pouquinho mais fundo com você, tá? Então, em Marcos, capítulo 7, versículo 20, Jesus vai dizer assim: ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Olha aí, os maus pensamentos: a imoralidade sexual, os roubos, crimes de morte, os adultérios, avareza, maldades, mentiras, inveja, calúnias, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras, tá? Então temos aqui 15 pecados nessa lista que Jesus disse que deixa qualquer pessoa ali, né, impura. E o primeiro da lista é o quê? Os maus pensamentos, tá? Você tem que fazer gestão dos seus pensamentos. Porque quando você pensa coisas más, coisas negativas, pensamentos depressivos, pensamentos tristes, vai baixar a sua frequência. Vai baixar a sua energia, a sua frequência. E esses pensamentos aí negativos, tristes, vai abrir uma porta para que os demônios venham adentrar. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a lançar seta sobre a sua mente. O inimigo, os demônios, ele lança seta todo dia sobre a nossa mente. E sempre quando ele vem lançar essas setas sobre a tua mente, ele sempre vem na primeira pessoa. O que significa na primeira pessoa? Tu não vai, você, não, é assim, eu não consigo. Primeira pessoa, ele vai agir assim: eu não consigo, isso tá difícil para mim, eu não vou conseguir realizar isso aqui não dá para mim fazer. Ele sempre vai falar na primeira pessoa. Você vai achar que é você pensando, mas não é. É uma seta ali para te desanimar. Então, você tem que fazer primeiramente gestão dos seus pensamentos, tá? Parar de pensar em coisas negativas aí e tentar ver a causa dessa ansiedade. O que aconteceu? Você passou por algum trauma? Você passou por alguma situação nesses últimos tempos, lá na infância? O que aconteceu? Quando que começou a surgir essa ansiedade? Você tem que fazer perguntas, você tem que rever. Quando que começou a vir a crise? Quando que começou a acontecer?
Ah, irmã Brenda, eu passei por isso. Depois que eu engravidei, que eu tive um filho, aconteceu isso. Comecei a ter crise, sei lá, comecei a ficar ansiosa. Olha, depois que eu saí de um relacionamento, eu comecei a sentir isso. Isso são exemplos. Mas às vezes você pode não ter passado por traumas. Tem muitas situações. Tem a situação que você pode ter passado por um trauma, por uma circunstância, um momento difícil, ou alguma outra coisa, situação, e abriu a porta. Mas também você não pode ter sofrido nada. Talvez você estava ali vivendo bem a sua vida e de repente você começou a ter essas crises do nada, começou a vir essa ansiedade. Então, o que aconteceu para que isso venha acontecer? Pode ter sido uma gestão de más pensamentos. E outra coisa, você tem ficado muito preocupado. O ansioso, ele pensa lá no futuro. Enquanto o depressivo, a pessoa que está com depressão, ela não está lá no futuro, mas ela está no passado. O depressivo, a pessoa com depressão, ela está ligada mais ao passado. Enquanto o ansioso está ligado mais no futuro, tá? E a porta para a depressão, a primeira porta é a mágoa, tá? Mas não estamos falando sobre depressão, né? Vamos falar sobre depressão uma outra live, tá? Estamos falando sobre ansiedade, tá? Então, pensamentos negativos vai abrir essa porta, tá? Vai abrir essa porta. E se você não sabe, pensamentos são ondas eletromagnéticas. É como se tivesse uns fiozinhos ali soltos, né, no seu pensamento, tá? Então, temos que ter essa gestão aí. Agora, vamos para a palavra de Deus, né? Eu vou falar aqui, daqui a pouco, depois da palavra de Deus, do versículo, que é o versículo-chave de hoje, eu vou falar aqui os sintomas. Você que tem, você que sofre, você sabe os sintomas. Aqui são apenas alguns de muitos outros que tem, tá? Então, vamos lá. Vamos pro versículo que eu separei aqui para nossa live de hoje. Bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver. Aleluia, Senhor. Aí, gente. Separei muitas coisas aqui pra gente, tá? Refletindo. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com ela. Ou só ouça, tá? Filipenses 4:6 vai dizer assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, tá? Então aqui o Senhor está falando o quê? Que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma, porque devemos apresentar ao Senhor. O que significa apresentar ao Senhor? É colocar diante do Senhor e confiar nele, porque o Senhor é que irá realizar, que irá fazer no tempo dele. Lembra que eu falei que o ansioso sofre por antecipação? É porque muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Às vezes você quer que aquilo que você almeja se realize agora. Às vezes você está com umas contas aí para pagar, Deus está provendo, você tem que pagar ali, vamos dar um exemplo, o mês que vem você já está pensando agora, ai, como é que eu vou pagar essa conta, ai, como é que eu vou sair disso, como é que eu vou abrir essa loja, como é que eu vou fazer isso daqui, ai, meu pai. Você já fica pensando tanta coisa, em vez de descansar em Deus. E com isso, vai trazer os sintomas. Você não vai conseguir dormir, porque a ansiedade, você tem insônia, o seu coração fica acelerado, você fica irritado, tem muita irritabilidade, a preocupação exagerada, a preocupação excessiva, você tem dificuldade de se concentrar nas coisas, tá? Você tem mau humor, você chora constantemente, você tem tonturas, medo de tudo, extremidade nos dedos fria, bruxismo, dores abdominais, são alguns sintomas da ansiedade. Tá? E você também tem a sensação de que vai morrer. Ali aperto no peito, sabe? E fora outros. Tem pessoas que sentem tudo isso aqui, mas tem pessoas que sentem só metade e outros sintomas. Não coloquei tudo aqui, mas tem muito outros sintomas, como também, ó, dor de cabeça, falta de ar e aperto no peito,
nó na garganta, dores na barriga, diarreia, tá? Náusea, formigamento, boca seca, tensão muscular, tristeza, sudores e tremores, tá? Isso aqui são sintomas, gente, no corpo físico, mas também tem no âmbito espiritual, né? Então, eu tô aqui abordando com você esse tipo de coisa. E a ansiedade, gente, ela pode vir em várias áreas da nossa vida, tá? Vamos lá para algumas áreas, tá? Existem vários tipos de ansiedade. Qual que são? Ansiedade amorosa, ansiedade familiar, financeira, ansiedade na área espiritual, na área da saúde, na área sexual e etc, tá? Então, quando temos ansiedade na área amorosa, por exemplo, vamos ter o imenso medo de não se casar, medo de não corresponder ao cônjuge, de levar um não quando flertamos com alguém, medo de ser traído. Agora, quando temos ansiedade na área familiar, o que vamos ter? Medo do filho entrar nas drogas, do marido ir embora de casa, de não conseguir pagar as contas, dos pais se divorciarem, medo de ser molestada pelo padrasto ou membro da família. Já na ansiedade financeira, temos medo de não conseguirmos emprego, de sermos mandados embora do serviço, de ser roubado, de não conseguir corresponder ao patrão, de não conseguir resolver conflitos entre os funcionários, de falir a empresa e etc. Agora, a ansiedade na área espiritual, o que vai ocasionar? Medo de dar branco na hora que estamos pregando, medo de esquecer na hora de louvar ali, né? Medo de não conseguirmos expulsar os demônios, de irmos para o inferno, de sermos disciplinados pelo pastor da igreja, medo da igreja fechar, se a pessoa é um pastor, um líder ali, né? Agora, na saúde, temos medo de morrer precocemente, medo de uma possível doença, de sermos diagnosticados pela medicina com alguma doença, medo de injeção. E por fim, na área sexual, temos medo de ficarmos impotentes sexualmente, de sermos estrupados, de sermos ridicularizados pelo parceiro, devido a algum defeito em nosso corpo e etc. Agora, o que você percebeu com alguns desse tópico aqui, tá? O que você percebeu? Que o que gera ansiedade, na maioria das vezes, além da preocupação excessiva, de algum trauma, de alguma situação, né? Ali algo herdado na sua genética dos pais, também o medo, né? O medo, ele também gera a ansiedade, tá? Então, por que o medo ele vai gerar essa ansiedade? Porque o medo é como ele te paralisa. Eu fiz um vídeo hoje, até postei aí, se você não assistiu, vai assistir aí a live, né? O vídeo sobre o medo. Tem muita coisa ali, né? Explicando as coisas. Então, o medo, ele é uma das portas. Mas eu não tô falando aqui que só é o medo que vai fazer com que venha ansiedade. Eu quero que você ache a porta de entrada. O que aconteceu? Qual foi a situação? Qual foi o trauma? Qual foi o gatilho que fez com que essa ansiedade viesse à tona? Às vezes a pessoa tá bem, gente. A pessoa tá ali vivendo a vida dela, ela não passou por trauma, ela não passou por nada, ela tá vivendo bem. Mas de repente, de uma hora para outra, ela começa a ter essa ansiedade. Mas na verdade, já estava ali escondido dentro dela. Muitas vezes você tá com ansiedade, com a depressão escondido aí. Mas ela ainda não veio manifestada para fora porque ainda não teve um gatilho. E o que é um gatilho? É alguma coisa que faz ela sair. É uma situação, uma circunstância, é uma palavra, às vezes é algo que aconteceu. Talvez você não tinha isso até um certo tempo e de uma hora para outra você começou a ter. E você não sabe de onde. Você precisa parar para pensar e refletir o que abriu essa porta para que esses demônios viessem entrar. Porque os demônios estão te paralisando. Os demônios estão sugando essa energia. Eles estão te colocando num cativeiro. Porque isso é um cativeiro espiritual. Muitas pessoas não querem nem sair de casa. Muitas pessoas se isolam.
Outro sintoma também de ansiedade é que às vezes a pessoa não se abre com ninguém, ela se isola no mundinho dela, porque ela sabe, ela acha muitas vezes que aquela pessoa não vai entender ela. E na verdade, gente, muitas vezes as pessoas não vão te entender. Tem pessoas que você vai desabafar, a pessoa vai te falar, ai, isso daí é besteira, isso aí não é nada. Aquela pessoa não vai entender, aquela pessoa não vai ter algo para trazer para ti, para te ajudar, uma palavra, algo. Então a pessoa se isola ainda mais. Às vezes a gente procura ajuda nos lugares errados. Você precisa expor, você precisa falar o que está acontecendo com você. Você não precisa sofrer sozinho. E hoje você vai sair daqui dessa live, desse vídeo, com chave certa para você vencer essa ansiedade, para você ser curada. Não adianta você só procurar um terapeuta, um psicólogo, um médico ali, que eles vão trazer um remédio apenas para amenizar a tua dor física. Mas a espiritual, só quem pode curar é Deus. É Deus que cura toda ansiedade. A nossa cura completa só está em Jesus. Eu não estou falando aqui que você não deve procurar um médico, que você não deve procurar uma ajuda, que você não deve tomar ali um remédio. Mas eu não quero que você fique dependente disso. Porque você vai entrar num outro cativeiro de remédio. Jesus, ele cura, gente, sem isso. E a palavra dele está aqui. Se você fizer tudo aquilo que eu estou te falando aqui hoje, essas chaves, porque não adianta você vir aqui num vídeo, ficar só vendo, assistindo e não fazer nada, não praticar o que está sendo ensinado. Eu estou te trazendo aqui um conhecimento, mas você precisa praticar, você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa fazer para que você venha viver esses frutos. Não adianta você só ouvir e não colocar em prática, que não vai adiantar de nada, você não vai melhorar. Eu estou te ajudando, eu estou te dando a chave, eu estou te dando o alimento, eu estou te dando o ensino, mas quem que pode dar o passo é você. É você que tem que dar. É você que tem que se posicionar e dizer, é verdade, eu não aceito isso, eu vou fazer isso. E colocar em prática. Mas faça, crendo, com fé. Não fica com aquele pensamento, ai, mas se não der certo. Ai, porque fala, é fácil. Quer dizer que é só eu fazer uma oração que tá tudo bem? Não, não é só você fazer uma oração que tá tudo bem. Não é só você fazer uma oração. É você mudar seus pensamentos, é você mudar seus hábitos, é você mudar suas atitudes. E é você ter fé e crer. É você confiar em Deus. Eu só sou o instrumento de trazer o conhecimento para ti. Mas quem que vai fazer a transformação acontecer? Quem que vai trazer a cura? É Deus. Através do teu posicionamento. Através de você. Tá? Então vamos lá. Como vencer a ansiedade? Já aprendemos o que é ansiedade e os males que ela causa e por que nós ficamos ansiosos, tá? Agora vamos ver alguma forma de vencer, tá? Algumas formas de vencer. Primeiro, uso dos remédios. Vou falar das formas naturais, mas eu não indico as formas naturais, porque eu tenho um testemunho de pessoas aí que é terapeuta, que tá na depressão, na ansiedade, aí que já o remédio não ajudou. Mas eu quero falar para você também, pra gente não espiritualizar tudo, né? Porque tem gente que fala que tudo, a gente espiritualiza tudo. Então, vou trazer natural também para te aprender, tá? Mas eu te confesso, eu confesso algo aqui para você. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio que Deus pode curar tudo e todos, não é nada. E a ansiedade, a depressão não é nada. Isso é um demônio que precisa sair da tua vida, da tua alma. E você precisa passar pela cura interior, pela libertação. Você tem que fazer isso tudo aqui, mas você precisa passar pela cura interior e pela libertação. Isso aqui só é 10%, mas ainda tem os outros 20, 30, 40, 50, até 100% de processos aí para você vencer, tá? Então, uso dos remédios. O tratamento da ansiedade, quando a pessoa está em crise, sempre deve começar com o uso de ansiolíticos e antidepressivos, receitado por um médico. Nunca podemos nos automedicar.
Isso aqui é o que as pessoas, né, a ciência, os neurologista, psiquiatra, né, clínico geral, passa. Mas também tem a segunda parte, tá? A terapia. Não adianta só tomar remédio para curar a ansiedade, pois a ansiedade só pode ser curada através de terapias ou pelo poder de Deus. Portanto, se faz muito necessário ter um terapeuta, psicanalista ou psicólogo te acompanhando. Remédios aliviam sintomas, mas não curam totalmente a ansiedade. Olha só, viu? Só vai resolver um pouco o problema, mas a cura completa só em Deus, tá? Outra coisa também, né? Não fique esperando muito dos outros. Uma das coisas que mais gera ansiedade é ficar esperando muito dos outros. Por exemplo, ficar na expectativa de um parente que vai emprestar dinheiro, ou esperar que o marido supra a necessidade sua, ou esperar que o pastor solucione seus problemas, ficar na expectativa que o patrão vai aumentar o seu salário, etc, né? E se essas coisas acima não acontecerem, que vai, né, acontecer. Então, às vezes a gente espera tanto dos outros que isso gera em nós ansiedade. Então, a primeira coisa que você precisa tirar é isso, essa dependência dos outros. Tira essa dependência dos outros, tá? Outra coisa, repreenda os espíritos malignos que te oprimem. Por vezes, os espíritos malignos se aproveitam de nossas crises para poderem se instalar em nossa mente, pondo pensamentos negativos, como esses aqui que eu vou falar para você. Ele vai falar assim: você é um peso para a sua família, você terá que conviver com esta crise a vida toda. Isso é mentira do diabo. Você está sofrendo assim porque está pagando algum pecado do passado. Isso é o diabo falando para as pessoas ali. Se eu fosse você, me suicidaria. Muitas vezes não vem, assim, não vem, né? Esses pensamentos. Muitas vezes não vem. São os espíritos das trevas que estão se aproveitando de nossa fragilidade emocional para poder nos matar. Então, a Bíblia fala sobre os propósitos do inimigo de nossas almas, comparando ao ladrão, tá? Comparando ao ladrão. Porque a palavra de Deus fala em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus fala assim: mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, tá? E é nesta hora que devemos buscar o apoio espiritual na igreja, com o pastor que entende desse problema. E se você busca o Senhor Deus, jamais ficará desamparado. Em Salmos 50, versículo 15, ele vai falar assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Urde mais passo para vencer os transtornos da ansiedade, síndrome do pânico e outros sintomas que a ansiedade estão causando, né? Eu vou falar daqui a pouco. Então, João tá falando aqui 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai colocar ali para você, no seu pensamento de se matar, que a melhor solução para você fazer é essa, é desistir da vida, né? Mas aqui o Senhor tá falando em Salmos 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia. Olha aqui o que Deus está falando. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, nesse versículo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, tu me glorificarás. O Senhor te livrará, e Ele será glorificado por você. Então se apegue à palavra de Deus, irmãos. Se apegue à palavra de Deus para que você venha vencer essa ansiedade, tá? Então, transforme seus pensamentos. Você precisa fazer gestão dos seus pensamentos. Se você ficar pensando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso, e se não der certo? E se eu não conseguir? Se eu não conseguir o dinheiro? Se eu não conseguir comprar? E se eu não conseguir realizar isso aqui? E se eu não fizer? Você fica todo tempo assim. Se eu não... Sabe? Você tem que viver o hoje. O nosso futuro pertence a Deus.
Quando o diabo vier na tua mente para colocar pensamento, esse tipo de coisa, você tem que repreender. Não, sai daqui, eu repreendo, sai dos meus pensamentos, eu não aceito. Toda ansiedade, toda preocupação excessiva, toda insônia, sai agora, em nome de Jesus, eu não aceito, eu rejeito, rejeite. Não aceite todo pensamento, toda seta, todo dardo na mente. Repreenda. E faça as outras coisas. Não fique esperando demais dos outros, tá? Quando a gente está ansioso, o que acontece com a gente? A gente perde a nossa paz, a gente perde a alegria de viver, o sono e a esperança, né? Aqui tem 10 aplicações da ansiedade vir sobre nossas vidas. Então, são 10 tópicos de, muitas vezes, de como a ansiedade vem sobre as nossas vidas. Primeiro, queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Ou seja, não nos submetemos ao modo de Deus trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes, a ansiedade vem, como eu falei, através da gestão de mais pensamentos, através ali, né, de uma herdar, né, algo na sua genética dos pais, que veio causar através de um gatilho, através de traumas, através de situações, mas também vem por causa, às vezes, dessas coisas aqui que eu tô citando, né? De a gente querer esperar demais nas pessoas e também da gente querer as coisas do nosso jeito. Ah, eu quero comprar, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui é um iPhone, né? Ah, eu quero comprar tal coisa, um iPhone. Você já orou, você apresentou para Deus, você já está juntando dinheiro, mas você já quer logo. Ah, eu quero hoje, eu quero fazer logo, quero fazer isso. E as coisas não saem como você quer, dá errado, você acaba se frustrando. Isso gera você uma ansiedade. O segundo tópico é o medo do amanhã, não confiando na proteção de Deus e do seu cuidado. O medo do amanhã. Você tem que confiar no Senhor. A palavra do Senhor vai falar, deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. O que é deleitar? É descansar, é confiar no Senhor. Outra coisa, terceiro tópico, tendência genética herdada dos pais. Como eu falei, talvez veio ali, né, algo dos pais, algo geracional que está ali sobre a sua genética e através de um gatilho ali veio para fora, de uma situação veio para fora. Quarto tópico, eventos traumáticos na infância, na adolescência, que geraram traumas que abriram porta para a ansiedade. Lembra do que eu falei? Tá? Quinto tópico, estresse físico ou emocional. Sexto tópico, abuso de álcool ou drogas. 7, insatisfação no amor. 8, perfeccionismo excessivo. Lembrando que cada pessoa, gente, é diferente. Eu tô falando aqui algumas portas, algumas coisas, mas não significa que com todos é dessa forma. Alguns vai ser de uma forma, outros vai ser de outra forma, tá? Mas eu tô falando isso aqui para você vir entender mais, né, sobre os sintomas, as portas, a legalidade, as coisas, tá? Os gatilhos, para você ver aí por onde que veio na sua vida, tá? Para te despertar, para trazer para fora algo que esteja aí, tá? Ainda escondido, que você não tá lembrando, que você não tá sabendo. 9, por esperar muito dos outros, como eu falei ainda agora, né? 10, consequência de alguma doença, como arritmia cardíacas, hipertireoidismo, insuficiência coronariana, hipoglicemia, crises epiléticas e menopausas, tá? Também pode vir através de essas enfermidades, desencadeando esse tipo de ansiedade, de crise. Às vezes a pessoa ali também ficou enferma, tá sofrendo com alguma dessas enfermidades ou outra, né, que o diabo ali colocou, ou a pessoa ali ficou enferma no âmbito natural, físico, e também trouxe para ela ali essa ansiedade. Lembra que a ansiedade, ela traz preocupação excessiva, exagerada, né, pensamento ali no futuro, né?
Então, eu quero que você decore esses versículos agora aqui, que fala sobre ansiedade, tá? E lembra que ansiedade vem através, né, de todas essas situações, mas também o medo. Não pode esquecer que o medo também ele gera, né, traumas, situações, falta de gestão dos pensamentos, tá? Preocupação exagerada. Eu fico lembrando todo o tempo dessa tecla aqui para você colocar aí na sua cabecinha. Vamos ler agora Filipenses 4, 6, versículo 7, que eu já li ainda agora com você, né? Já li ainda agora. Já li ainda agora com você. Que vai falar assim: por nada esteja ansioso, antes de vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá sobre as nossas vidas, né? Sobre nossos pensamentos, sobre o nosso, e guardará o nosso coração, tá bom? Então, o ansioso, ele vai viver... Peraí, gente. Tô um pouquinho ruim da garganta. Peguei uma chuva esses dias, eu tô um pouco... Por isso que a minha voz tá um pouco baixa, gente, tá? Mas eu tô assim, um pouco coisa da garganta. Então, vamos lá. Vencendo a ansiedade. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo, tá? Já falei com você aqui, teve toda essa introdução, tá? Agora eu vou falar algo assim. O ansioso vive com a mente ligada. São pensamentos intrusos que não param de chegar, roubando a paz e o sossego. Sempre há alguma coisa com que se preocupar, do essencial ao superfluo. Sempre com uma preocupação e inquietação, como eu falei, tá? A ansiedade te impede de desfrutar do que realmente é importante. Bons sentimentos, momentos, você fica preocupado, você fica aflito, você fica estressado, né? E essa ansiedade te causa problemas emocionais, físico e espiritual, tá? Então, a ansiedade ela vai desencadear em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. E lembra que eu falei que tem vários tipos de ansiedade? Na área sexual, sentimental, familiar, espiritual, que eu li ainda agora. Volta aí o vídeo para você anotar, tá? Então, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus. Focando nos problemas, nas angústias, nas tristezas, no futuro, e esquecemos de Deus. E desperdiçamos nosso presente, perdendo sono, alegria e ficando impaciente. Você tem que ficar ligado no presente, você tem que viver o hoje. O futuro, o amanhã, pertence a quem, gente? Pertence a Deus. Você tem que ficar ligado no hoje. Você tem que ficar pensando somente no hoje, tá? Então, a ansiedade, ela vai te cegar e limitar para viver as promessas de Deus. Então, é quando você vai ficar limitado. Você não vai conseguir pensar ali no futuro, nas coisas mais à frente. Você vai ficar se limitando aqui, sabe, em outras coisas. Vai te trazer uma cegueira. Bom, agora eu vou falar a primeira forma contra a ansiedade, tá? Confessa a Deus seus sentimentos em oração e pede a paz que excede todo entendimento. Anota aí. A fórmula contra a ansiedade. Confessa primeiro a Deus os seus sentimentos em oração e pede a paz que excede todo entendimento. Oração, você vai fazer dessa forma. Senhor, me dá a tua paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus que vai falar em João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. E não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então o Senhor, Ele nos dá a sua paz. O Senhor, Ele traz a paz, a tranquilidade, a alegria, né? Então, a ansiedade, ela é um excesso do futuro, tá? Então, não tenha medo do futuro. Deus está lá. Salmo 62, versículo 1 e 2 vai falar assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado.
Declare essa palavra, declare esses versículos, anote e declare sobre a sua vida, tá? O coração ansioso, ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, versículo 25, tá? Então, o coração ansioso e deprimido, né? O coração ansioso, ele vai deprimir o quê? O homem, a mulher, a pessoa vai ficar triste, vai ficar deprimida. Mas uma palavra bondosa vai animar. Você está recebendo aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, que vai trazer cura, fortalecimento para a sua alma, tá? Então, coloca as promessas de Deus para ouvir e toma posse das promessas. Declare isso aí, tá? Deus quer te ver livre da ansiedade e da inquietação. Segundo tópico, aumente seu nível de fé. Quanto maior a fé, menos ansiedade e menos preocupações. Hebreus 11, versículo 1 vai falar assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Tá? Então, declare essa palavra. Você anota esses versículos e declare na sua vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Não se deixe levar pelas suas emoções ou circunstâncias, mas seja guiado pela fé. Seja guiado pela fé. E a fé, ela é um dom, gente. Ela faz parte dos dons espirituais. Então, mantenha-se tranquilo diante das adversidades. É um desafio para todos, eu sei, porque tantas vezes em que estive ansiosa, preocupada, aflita, mas o controle está nas mãos de quem? De Deus, glória a Deus. Jesus disse que nenhum desses pequeninos pássaro está distante de seus olhos. Ele tem a conta de cada um. Por que não teria de mim e de você? Né? Em Mateus 6, fala de cuidados e inquietações, né? Que recebi de Deus a instrução. Ansiedade é pecado, que descoberto, né? Que descoberto, tá? Então, a ansiedade, ela é um pecado demoníaco. A ansiedade é um sentimento de abandono de Deus, excesso de futuro, queremos controlar tudo, queremos ter tudo na nossa hora, queremos as coisas do nosso tempo, que as coisas aconteçam do nosso jeito. E esse sentimento vai contra a palavra de Deus, porque você vai querer tudo no seu momento e na sua hora. Isso vai gerar em você essa ansiedade. Terceiro tópico, há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, versículo 1 e 8 vai falar assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, o Senhor é dono de tudo que acontece na nossa vida, em seu tempo, conforme seus planos e propósitos, tá? Alguém diria assim: impossível não fica ansioso. Sem Jesus e o Espírito Santo talvez seja, mas com Ele tudo podemos vencer, né? Graças a Deus e por sua eterna misericórdia, aprendi que não preciso agir como se estivesse sozinha no mundo ou sozinho. Jesus é o que nos dá descanso e fortalece. Nele é possível encontrar calmaria em meio à tempestade. Olha só, ele diz, assim, em Jesus a gente tem paz, tem calmaria. E ele está no meu e no teu barco. A tempestade pode estar agitada, mas ele está no meu e no teu barco. E quando ele está no nosso barco, a gente não irá naufragar, tá? Agora o quarto tópico. Jesus orou ao Pai. Oração, entrega das inquietações. Olha só.
Em seu ministério terreno, teve todos os motivos do mundo para estar ansioso. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, com a missão de resgatar a humanidade, tendo conhecimento de sua morte e ainda assim nunca jamais perdeu a fé e a conexão com o Pai. Retirava-se para os montes em longas horas de oração. Poucas horas antes de ser capturado pelo exército romano, Jesus retirava-se para o jardim de Getsêmani, na companhia de seus discípulos. E disse para eles: assentai-vos aqui, enquanto vou ali além orar. Em Mateus 26, 36, você vai ler essa passagem, tá? Então, ele nos dá a mais preciosa receita contra a ansiedade, né? Olha só o que ele fala: vou orar. Na oração, Jesus encontrou refúgio e força para os dias de angústia. Ele passava horas em conversa com o Pai. Então, através da oração, você consegue vencer a ansiedade e ter a gestão dos seus pensamentos. Através do jejum, através da palavra de Deus. Se Jesus se retirava, se isolava ali muitas das vezes, se retirava para orar, por que nós não vamos fazer isso? Jesus, ele tinha todo motivo para ficar ansioso, preocupado, porque ele iria passar ali, né, por tanta coisa, um sofrimento. Mas ele encontrou refúgio aonde? Na oração. Ele estava ali conversando com o Pai. E o Senhor trouxe o quê? A paz. Lembra que eu falei que a paz que excede todo entendimento? E o Senhor guarda o nosso coração? Quando você vai orar, quando você se coloca em oração, o Senhor ele vai trazer a paz sobre você, trazer refrigério, tá? Então, não precisamos estar ansiosos. Esse mal tem remédio, se lance aos pés do Senhor. Lembre-se do que Jesus falou a Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você pode estar fadigado e ansioso com muitas coisas, mas uma só é necessária. Precisa imitar Maria, que escolheu a boa parte, em Lucas 10, versículo 41 e 42. Maria repousava aos pés de Jesus, Marta correndo afadigada e Maria ouvindo o mestre, confessando seus medos, aprendendo, sendo edificada, recebendo refrigério, colocando sua fé em prática no lugar certo e no tempo certo. Então, nesse momento de ansiedade, de crise, essas preocupações, onde que você está colocando os seus pés? Aonde que você está buscando refrigério? É nas redes sociais? É ouvindo a voz do diabo mentindo para você? É ouvindo coisas que não vai edificar a sua vida? É sendo bombardeado com esses maus pensamentos? Escolha hoje a melhor parte, meu irmão, minha irmã, que é estar aos pés do Senhor. Não seja Marta, mas seja Maria ali, né? Creia que Deus cuida de você. 1 Pedro 5, 6 e versículo 7 vai falar assim: portanto, humilhe-se sob a mão poderosa de Deus, para que ele os enalteça no tempo devido. Ao passo que lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Olha o que ele diz para mim e para você nessa hora. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quem é que cuida de mim e de você? É Deus. Quem que cuida de nós? Tudo aquilo que tem na nossa vida, tudo aquilo que chega sobre a nossa vida, irmãos, é Deus que dá. O seu alimento, o seu calçar, o seu vestir, a sua saúde, a sua família. Então, gente, vai ter tudo isso. Então, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 vai falar assim: portanto, humilhe-se sob a mão poderosa de Deus, para que ele os enalteça no tempo devido, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade. Gente, perdoe o barulho, meu esposo chegou do trabalho aí, tá difícil, olha. Mas vamos continuar. Estamos quase chegando ao fim. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus, tá? Na Bíblia, a expressão mão de Deus normalmente se refere ao poder que Deus tem para nos salvar e proteger. Uma pessoa se humilha sobre a mão de Deus quando confia totalmente nele. Ela reconhece que tem limitações e que não consegue vencer sozinha, tá? Ela tem certeza de que Deus tem o poder para ajudá-la na hora certa.
e da melhor maneira possível. Glória a Deus por isso, né, gente? Agora o quinto tópico, e pra gente finalizar. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, nosso auxiliador, né? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 15, versículo 13, tá? Que o Deus de paz, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para a gente ser cheio, olha aqui a chave, para a gente ser cheio de alegria e de paz, temos que ter confiança em quem? No Senhor. Para que a gente venha ser cheio de esperança, transbordar a esperança, né? Pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo te enche de alegria, paz, esperança, na medida em que estiverem cheios. Não haverá espaço para inquietações, aflições, ansiedades e pensamentos intrusos. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai ter espaço para isso na sua vida. Esses demônios vão ter que bater de retirada da sua vida, porque o fogo, a unção, a presença de Deus vai estar tão forte na sua vida, você vai estar tão cheio de unção, de alegria, né, de paz, que você não vai ter mais isso. Lembrando, gente, que todos nós passamos ali muitas vezes por momentos difíceis, por aflições, mas isso é diferente de ansiedade. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar assim, desanimado, triste, porque nós somos seres humanos. Mas eu estou falando para você sobre essa ansiedade excessiva, essa inquietação excessiva. Em nome de Jesus, tá? Então, pelo poder do Espírito Santo, já li, né? Me desconcentrei um pouco aqui, gente. Essa esperança renovará sua fé e sua escolha de não andar ansioso. E a paz de Deus estará sobre ti, e você entenderá que tudo tem o seu tempo, e que Deus cuida de você. Apenas se lance na presença de Deus, e o Espírito Santo te ajudará a vencer a ansiedade. A melhor pessoa para te ajudar a vencer a ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico, o medo, é o Espírito Santo. Porque lembra que o Senhor fala que Ele não nos deu um espírito de temor, mas de coragem, de intrepidez, de alegria, tá? Agora, use essa chave para se libertar e vencer a ansiedade. Primeiro, peça a paz que excede o entendimento. Ouça e tome posse das promessas de Deus. Tenha uma fé inabalável. Confie no tempo de Deus. Ore como Jesus e creia que Deus cuida de tudo. Peça ajuda ao Espírito Santo, tá? E faça essa oração aqui, né? Nesse momento de arrependimento. Arrependa-se por andar ansioso e sejam libertos de todo sentimento de ansiedade, preocupação, medo, angústia, inquietações. E que a paz de Deus que esteja sobre vocês. E que vocês tenham fé renovada, confiança em Deus, nas suas promessas e no seu cuidado, com a ajuda do seu amigo Espírito Santo, tá? Então aqui, gente, são as chaves para você, né, estar vencendo, né, a ansiedade. Então aqui eu trouxe para você o que é ansiedade, eu trouxe para você alguns sintomas, eu trouxe aqui para você algumas causas, algumas portas de entrada, né, os pensamentos. E além dessa chave aqui, eu ainda vou te dar mais uma bônus, que é ter gestão dos seus pensamentos. Se você ter bons pensamentos, você vai vencer mais fácil, mais rápido a ansiedade. Tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração, né? Tenha uma vida ali de devocional e declare a palavra de Deus e creia que tudo é no tempo de Deus, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo, tá? Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, tá bom? E curta aqui esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe e envie esse vídeo aqui para aquela pessoa que precisa ouvir, né, essa palavra, que precisa dessa chave, que precisa desse conhecimento, tá bom, gente? Então, o Senhor abençoe a sua vida, sua família, sua casa, sua parentela. E eu creio sim na sua cura, na sua libertação por completo, tá? No nome de Jesus. Amém?